com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Words Books e hoje a gente vai falar sobre Pseudônimo Mr. Queen, da Lorraine Pivato. A Lorraine Pivato é gaúcha de Porto Alegre e ela trabalha com um sistema de informação. Ela entrou em contato comigo e ela está fazendo a divulgação desse livro aqui e eu me interessei por causa da sinopse. Eu gostei muito da ideia que ela teve. Ela parte para um gênero literário que eu até então nunca tinha lido, que é a ficção especulativa. A ficção especulativa não é nem uma ficção qualquer, um mundo criado, completamente criado pelo autor, e também não é nem uma distopia que representa um mundo pós-guerra ou pós-apocalíptico, muito menos é uma utopia. A ficção especulativa é quando o autor tenta imaginar como seria o mundo se algo que está na teoria, no papel ou em uma previsão teórica ou religiosa tivesse acontecido, ou então se algum fato que aconteceu não tivesse acontecido naquele momento ou naquele lugar específico. Vocês não devem estar entendendo merda nenhuma do que eu tô falando, é porque eu também quase não entendi nada. Mas na prática, a Lorraine Pivato aqui tenta imaginar como o mundo seria se o mundo que nós vivemos hoje tivesse acabado em 21 de dezembro de 2012, na data em que o calendário maia disse que o mundo ia acabar. A Lorraine apresenta pra gente um mundo aqui em que as pessoas sobreviventes desse acontecimento vão viver agora duas vidas. Essas duas vidas são divididas entre a vida que ela continua vivendo após esse acontecimento e ela vive até os 70 anos de idade. Depois dos 70 anos ela é transportada, ela morre e é transportada para uma nova vida com a mesma pessoa. Ela retorna à vida que ela já tinha, só que ela retorna aos 20 anos e vai dos 20 anos até os 100 anos de idade. Juntando tudo, essa pessoa tem 150 anos de vida, divididas entre a primeira vida e a segunda vida. Nesse novo mundo, não existe desigualdade social em termos monetários, as pessoas moram em casas praticamente iguais. Eu falo monetariamente, mas nesse mundo nem dinheiro existe. A moeda de troca passa a ser outra coisa. E depois do desenvolvimento das pessoas e da tecnologia desse mundo, existe uma sociedade chamada TUV, na verdade uma organização, que pontua as pessoas de acordo com os seus talentos e com as evoluções que ele vai tendo no decorrer da vida. Além de não existir essa desigualdade social e monetária nesse mundo, também não existem doenças. E um dos fatos que mais instiga a gente durante a leitura é que nesse mundo não existe morte, não existem mortes prematuras. A pessoa morre aos 70 anos na primeira vida e na segunda aos 100 anos. Antes disso ninguém morre e a gente passa o livro inteiro tentando descobrir por que ninguém morre. Porque acontecem acidentes, a pessoa pode capotar o carro e desaparece. Mas depois de um certo tempo, essa pessoa volta sem ter lembrado de nada que aconteceu, nem mesmo do próprio acidente. Uma das coisas que a gente passa o livro inteiro procurando saber o porquê é esse bendito segredo da morte, que a gente só vai descobrir realmente no final do livro. Tudo bem, eu contei a história do mundo, a criação que a Lorraine fez a partir dessa teoria maia, do mundo em si e do ambiente em que as pessoas vivem. Mas aqui ela nos apresenta alguns personagens e 3 desses são principais. A gente tem na primeira parte do livro a Regina Brandão, que é uma sobrevivente desse acontecimento. Antes do mundo acabar, ela era uma diretora de empresa bem sucedida, tem alguns problemas ali na vida pessoal e no casamento, mas ela sobrevive a esse acontecimento e a partir dela vão surgindo outras histórias. A segunda parte do livro conta a história da neta da Regina Brandão, neta entre aspas, mas eu também não vou contar o porquê do entre aspas, que é a Larissa Brandão, e na terceira parte vem contando a história da filha da Larissa, que é a Vitória Brandão. Então a gente conhece as 3 gerações da família Brandão, e uma coisa que a Lorraine fez aqui que eu achei brilhante foi colocar as personagens femininas como protagonistas. Existem muitos homens na história que têm papéis importantes na história, mas a Lorraine quis passar aqui o papel da mulher nesse novo mundo. Outras 2 coisas que a Lorraine fez muito bem aqui foi explorar o Brasil. Aqui a Lorraine coloca o ambiente como um Brasil mudado e toda hora ela fala nomes de lugares que transportam a gente para o mundo antigo. Os lugares agora têm nomes de pessoas importantes nesse novo mundo, mas sempre que ela fala desses lugares ela corresponde ao que era aquilo no mundo antigo. Não é aquela coisa distante, Estados Unidos, Canadá, Flórida. Outro ponto
positivo do livro é que existe romance nessa história, mas não é aquele romance que você fica olhando e fala, caramba, onde é que isso vai dar? E nem é aquele romance que você olha e fala, meu, você acabou de conhecer o camarada. Não, é um romance que a Lorraine consegue explorar realmente a evolução dos sentimentos do personagem. A gente vê 3 gerações e nessas 3 gerações a gente vê a evolução de sentimentos dos personagens e como eles vão evoluindo na sua maturidade. Ela consegue fazer isso nas 3 personagens principais, o que muito autor não consegue fazer com um só, ela consegue fazer com 3, e a gente realmente se apega a elas. E os romances que estão aqui nesse livro, principalmente o romance principal, era pra estar ali. O romance principal tem a ver com a história e tem a ver com toda a criação de mundo e com toda a história do vilão também dessa narrativa. E no final das contas, no fechamento todo do livro, a gente percebe que o romance faz sentido, que não é simplesmente um romancezinho bobo que tá ali porque tem que ter romance no livro. É uma história diferente, mas que lembra muito as distopias que a gente conhece, apesar de não ser uma distopia, de ser uma ficção especulativa, mas tem também todas as críticas sociais, tem também um mundo pós alguma coisa que a sociedade passa a ter que se arrumar de forma diferente. A diferença aqui é que o mundo governa a sociedade. As pessoas ali, elas têm que se adaptar ao sistema que o próprio mundo dá para elas. Por exemplo, as pessoas não conseguem fazer prédios grandiosos, porque de um dia para o outro eles simplesmente somem. Elas têm que viver igualitariamente, mas elas sempre arranjam uma forma de ser superiores umas às outras. E a forma como a Lorraine descreve isso aqui também achei muito boa. Um dos pontos negativos que eu achei aqui é que a história, por muitas vezes, eu senti ela meio atropelada. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e capítulos curtíssimos contando pedaços de algumas personagens, tudo junto ali, tudo misturado. Mas foi só esse ponto negativo que atrapalhou um pouco a leitura que eu senti. No geral, eu gostei muito do livro e eu gostei muito também do desfecho do livro. Condiz com a história toda, é previsível e imaginável. Eu imaginei várias vezes o final do livro, mas não é um previsível chato. Poxa, eu já sabia o que ia acontecer. Não, a gente gosta no final do livro. Eu pelo menos gostei. Então é isso, pessoas. Indico, recomendadíssimo, Pseudônimo Mr. Queen. É um livro que tem várias características distópicas, de críticas sociais, críticas muito bem construídas e muito bem adaptadas com a história. Gostei muito e vale a pena ler. Conheçam também a Lorraine lá no Scooby, ela é muito atenciosa e com certeza vocês vão gostar muito de conhecer a história desse livro. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, não esquece, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Se inscreve aqui no canal se você gostou e quer acompanhar os próximos vídeos que vão vir. Não esquece que mês que vem tem Carnatona e na Carnatona eu vou sortear umas coisinhas bem legais pra vocês em comemoração tanto à Carnatona como ao meu aniversário. Eu faço aniversário e vocês que ganham presente, vocês poderiam enviar alguma coisa pra mim, né? E em comemoração também a 1 ano de canal, que na verdade é esse mês, mas eu vou deixar pra comemorar no próximo. E um abraço, que Deus te abençoe, fica na paz, tchau! Eu voltei já com tudo pra fazer um convite pra vocês. Estamos em mês de aniversário de 1 ano no canal e no mês que vem, fevereiro, é o meu aniversário.